Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui em mais um domingo, aprendendo mais uma vez uma pequena porção da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Feche os seus olhos, vamos orar, pedir ao Senhor que Ele nos abençoe nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia dispensada a nós. Nesta manhã, clamamos, Senhor, a Ti, uma porção da Tua sabedoria. Derrame sobre nós a Tua graça. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que recebamos a Tua palavra e entendamos a Tua vontade. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre até os confins da terra. Os irmãos podem ver na capa de suas lições, nós estamos estudando sobre a pregação do Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então estamos falando sobre a obra missionária, sobre evangelização, sobre a grande comissão. Então são assuntos muito importantes. Deus tem desde o início falado aos nossos corações e nos abençoado toda manhã. E hoje não será diferente. Hoje nós vamos estudar na lição de número 8, os irmãos podem ver comigo, o título da nossa lição de hoje é Missionários Fazedores de Tendas. O nosso textuário se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e o versículo 34, que nos diz: Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. A verdade prática nos diz que é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Então, com certeza, irmãos, é uma lição intrigante que coaduna com o assunto que nós estudamos no último domingo, que falamos sobre o sustento de nossos missionários, o sustento daqueles que pregam o Evangelho. E, além disso, nós vamos fazer aqui uma leitura basilar que se encontra em Atos, no capítulo 18, dos versículos 1 ao 5, e também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, os versículos 11 e 12. Os irmãos podem acompanhar aí na sua lição da Escola Bíblica Dominical ou na sua Bíblia Sagrada, e nos diz assim o texto, Atos 18 e 1. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 11 e 12. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Amém. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, para que recebamos nessa manhã o nosso professor, irmão Wagner. Será o instrumento de Deus nessa manhã e com certeza aprenderemos muito da palavra de Deus. Paz, Senhor, irmãos, graças a Deus estamos mais um dia, mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical. E nessa oportunidade estamos na lição de número 8, né? E nós iremos tratar sobre o assunto sobre missionários fazedores de tendas, né? E o que esse título parece um pouquinho inusitado, né? Não tem um significado próprio, assim, ao ler, mas nós entendermos que nós vamos falar sobre a conciliação da vida missionária e também da vida profissional do servo, do cristão, daquele que tem a chamada, o interesse de fazer a obra de Deus em missões nacionais, missões também internacionais, missões transculturais,
nós estaremos analisando alguns pontos baseado na história do grande apóstolo Paulo. Eu queria só comentar a respeito da verdade prática, que já foi lida aqui, sobre o termo profissão, né? Todos nós temos esse termo na ponta da língua, né? Alguém pergunta qual que é a sua profissão, e aí nós já dizemos, eu sou motorista, eu sou médico, eu sou engenheiro, né? Mas o significado, ele é um pouquinho mais amplo e ele vai nos ajudar a compreendermos, tá, um pouco mais sobre o tema, que é uma atividade, né, especializada feita por uma pessoa capacitada. É uma atividade diferenciada, especializada, em que alguém se capacitou para poder realizá-la. Irmãos, a nossa leitura bíblica em classe, que também já foi lida, né? Ela traz algumas nuances que nós queremos comentar, né? Que vai nos permitir percorrermos a lição com um conceito mais solidificado, né? A leitura ficou em Atos, capítulo 18, do 1 ao 5, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, né? Diz que depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, né, irmãos? Irmãos, quando nós lemos assim corrido, né, parece que a distância entre Atenas e Corinto era uma curta distância, né? Mas também não era uma distância tão longa, né? As duas cidades, elas distavam uma da outra em torno de aproximadamente 83 quilômetros, que daria hoje 1h09 de viagem de carro. Só que são duas cidades, né, mesmo aparentemente um pouco próximas, né? Estamos falando de Matão a São Carlos. Ela também tinha algumas diferenças, né, grandes diferenças. Quando nós falamos para Atenas é conhecido por ser uma cidade de muita influência, né? Atenas era uma cidade dita como cidade-estado, né? Uma cidade muito famosa da Grécia, onde ali, né, vários filósofos e os maiores filósofos, né, ali trouxeram seus grandes discursos, né? Atenas era conhecido pela grande influência através da arte, da ciência, da música, da cultura, da filosofia, né? E a cidade de Corinto, né, era uma cidade, né, também uma cidade grega, né, helenista, com o domínio romano, né? Tinha suas influências, características comerciais, né? E Paulo, nas suas viagens missionárias, né, como essa, que ele passava por essas cidades, confirmando os irmãos, estabelecendo igrejas, né? E neste momento aqui, irmãos, era um dos últimos momentos de Paulo. Paulo não retornaria. Paulo seria preso a partir desse instante. Ele iria escrever as suas cartas em prisões. Paulo, irmãos, ele seria levado para ser julgado. Então, era as últimas oportunidades presenciais que teriam a respeito de Paulo. Irmãos, diz aqui que Paulo, né, no versículo 2, achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, né, havia, pois, junto com a sua mulher Priscila, né, eles tinham vindo da Itália, depois do edito de Cláudio, né, que tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. O imperador Cláudio, né, irmãos, ele estabeleceu ali um edito, uma determinação de que vários judeus, vários outros povos, eles saíssem de Roma. Ele estabeleceu novamente o culto do imperador, ele estabeleceu novamente as culturas, ele quis fazer com que apenas os cidadãos romanos pudessem ocupar ali de forma
mais contundente, sem a mistura de outros povos. E determinou que esses povos eles voltassem, né, para a sua cidade de origem. Diz que no texto bíblico também que ele tinha o mesmo ofício, né? Áquila, irmão, ele era natural de Ponto, né? Era uma cidade, né, localizada ali na Ásia Menor, hoje é o nordeste ali da Turquia, faz margem ali com o Mar Negro, né? E os judeus que estavam ali em Ponto, né, irmãos, principalmente aqueles que se converteram ali, os cristãos, né, judeus convertidos, muitos vieram de um acontecimento que nós encontramos lá no início do livro de Atos, o dia de Pentecoste. Se você ler o capítulo 2, versículo 9, muitas pessoas ali ouviram a palavra e voltaram para os seus locais de origem e levando a palavra. E a palavra chegou em Ponto, né? Mas só que o que aconteceu? Áquila e a sua esposa migraram para Roma, até porque eles eram fazedores de tendas, tá? E aí é uma questão bastante importante, essa questão nós vamos comentar um pouquinho sobre essa profissão, antes de entrarmos na lição e nas aplicações práticas para nós, né? Que ele foi para Roma justamente por conta da sua profissão, né? Ele era fazedor de tendas e os romanos eles requisitavam, né, uma grande quantidade de tendas, né? Eram tendas que normalmente eram fabricadas, né, por material, tecidos, né, de camelo, tecidos de cabra, era feito tiras, e dessas tiras aí eram costuradas e fabricadas tendas para viajantes. E ali era um centro comercial. Então, ele viu uma oportunidade, né, de estar mais próximo, né, podemos dizer, dos seus clientes, atender com maior velocidade as demandas, e por isso migrou, juntamente com a sua esposa, para Roma. Isso tudo antes do edito de Cláudio, né? E aí, Paulo, irmãos, a gente já ouviu falar que Paulo é da origem de Tarsis, Paulo de Tarsis, né? E Tarsis, irmãos, era uma cidade muito, muito conhecida, tá, pela fabricação do linho, né? Era uma grande exportadora, né? Exportadora de linho, né? E ali fabricava-se muitas também tendas de linho, né? E era um linho, essas tendas eram como fossem uns toldos, né? E esses toldos eram usados ali em algumas dependências particulares para fazer sombra no pátio interno de algumas casas de romanos e daqueles que ali tinham condições de adquiri-la, né? Principalmente em relação ao calor insuportável ali no verão do Mediterrâneo, né? Então Paulo, ele aprendeu essa profissão quando jovem, porque havia uma orientação de que todo jovem, tá? Paulo tinha também uma cidadania romana e ele tinha que aprender uma profissão paralelo com aquilo que ele desenvolvia, né? Então Paulo era instruído, né? E ao mesmo tempo ele aprendeu uma profissão, tá? Então essa profissão lhe ajudou, porque Paulo entendia que para fazer a obra de Deus ele poderia conciliar a sua vida profissional e não depender da ajuda das igrejas. Embora Paulo foi ajudado, mas ele não queria ser um peso, um encargo. E essa podemos dizer, o cerne da lição, né? Eu posso conciliar a minha vida profissional com a obra de Deus, com o chamado divino, né? Eu preciso abandonar a minha vocação profissional para exercer o chamado missionário? Uma outra pergunta: só existe apenas um modelo de chamada missionária, aquela em que a pessoa é chamada, vocacionada
preparada, abandona tudo, vai para um outro país ou uma outra cidade, é sustentado pela igreja e apenas trabalha de forma exclusiva para a obra. Só existe essa forma, né? Então, a lição de hoje vai nos trazer algumas reflexões à luz das experiências de Paulo, né? Porque Paulo era um apóstolo, né? Que ao mesmo tempo ele evangelizava, mas ao mesmo tempo ele se mantinha com a sua profissão, né? Diz que ele se juntou, né? Juntamente com o Áquila, né? E ali trabalhava, né, na fabricação de tendas, e todos os sábados, sim, os sábados, ele ia para as sinagogas, né, ele ia levar a palavra de Deus, era aberto na sinagoga aquele que queria abrir as escrituras. Então Paulo, ele ia ali pregar a palavra de Deus, e no pregar a palavra de Deus, ele conseguia, né, além de se manter durante o trabalho semanal, ele conseguia converter muitos judeus, muitas pessoas que se encontravam ali para o cristianismo, né? Irmãos, nossa vida profissional, né, eles podem se unir e se encontrarem para desenvolver a obra de Deus. Nós sabemos que hoje não são poucas as pessoas na nossa igreja que são profissionais, né, das mais diversas áreas. Lembra que eu falei? É uma atividade especializada realizada por alguém que recebeu uma capacitação. Então, hoje na igreja, nós vamos encontrar profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, né, psicoterapeutas, enfim, são vários profissionais da área jurídica, na área de engenharia, nas áreas técnicas, motoristas, pessoas até mesmo que exercem a profissão da culinária, né? São diversas profissões, né? E aí você pode perguntar, poxa, o meu chamado para a obra missionária, eu posso realizar o meu chamado para a obra missionária? Eu posso levar a palavra de Deus conciliado com a minha vida profissional? Vamos entrar no ponto 1. O ponto 1 fala sobre a vida profissional de Paulo. Então, irmão, diz o texto 18, 1 ao 5, que nós lemos lá do livro de Atos, que Paulo, ele era um fazedor de tendas. O autor da lição, o pastor Wagner Gabi, ele traz aqui a informação de que o fazedor de tendas, né, uma das palavras mais precisas era trabalhar com couro, mas eu disse a vocês que Paulo era de Tarsis, tá? E as pessoas que se especializavam ali em fazer tendas, elas tinham uma vertente para a fabricação de tendas em linho, diferentemente de Áquila e Priscila, que ele era fazedor de tenda, e trabalhava com couro, mas a tradução, sim, fazedor de tendas remetia a um trabalho com couro, tá? E esses couros aí já falamos que poderia ser de camelo, de cabra, ele era feito tiras, era costurada, eram feitas aquelas grandes tendas, principalmente para os viajantes, até porque onde eles se encontravam era uma área comercial, né? Essas cidades aqui eram muito comerciais, então passavam muitos viajantes, era um polo comercial, e ali levavam as tendas, traziam lucro, e Paulo ali levava sua palavra e se mantinha com a fabricação de tendas, né? Então, conforme nós falamos aqui, já trouxemos um panorama sobre o edito do imperador Cláudio, né? Fez com que Priscila e Áquila saíssem, né, de Roma e fosse para Corinto, né? Então, esse casal, eles se encontraram ali com Paulo, ambos começaram a trabalhar, dividir o tempo,
na vida profissional e também levar a palavra de Deus, anunciar boas novas. Eu quero ler, irmão, você que está em casa, que está nos assistindo essa escola, acompanhado com a sua Bíblia e revista, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 8. Atos, capítulo 2, versículo 8. Olha o que diz. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, né? Aqui, irmãos, é aquele versículo que eu comentei, que Áquila e Priscila ouviram uma palavra cristã já em Ponto, porque haviam naquela festa do Pentecoste várias pessoas de Ponto, levaram a palavra para lá, depois daquele sermão de Pedro, em que muitos se converteram, e ali começou o início da obra missionária. Vamos ler também 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 9. Vamos lá. Capítulo 2 e o versículo 9. Esses cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais de prodígios e mentiras, e com todo engano de injustiça, para que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, irmãos, havia muitas religiões paralelas com o cristianismo, propriamente o judaísmo, e outras, que fez com que o edito, né, de Cláudio, né, ele pudesse, estava se perdendo aquela questão do culto. Então, ele cria aquele edito e manda todos embora. Como eu disse, não foi apenas os judeus, mas foram todos. Várias pessoas com outras crenças, outros povos, voltavam à sua terra de origem, tá? O que fez com que houvesse, então, este encontro, tá? Este encontro com Paulo e Priscila e Áquila, tá bom? Vamos para o próximo ponto, que é algo importante. Como o apóstolo Paulo julgava a vida profissional e ministerial, né? Nós comentamos que havia na tradição judaica, né, o entendimento de que os jovens, as crianças, os jovens, né, eles tinham que aprender com os mestres, né, tanto a lei, né, a palavra, as leis que ditavam a convivência religiosa, civil entre o povo judeu, bem como também eles tinham que aprender uma profissão para quê? Para se sustentar, né? Nós sabemos que nós não vivemos dias fáceis, principalmente de ordem financeira, e a obra não pode parar, né? As igrejas, né, não são poucas, né, que encontram hoje dificuldades em alavancar a obra missionária, por vários motivos. Algumas restrições de alguns países, tá? Da entrada de pessoas apenas com apresentação, né, como um líder religioso, como um pastor. Existem vários países que a pessoa não pode entrar nessas condições. Precisa entrar na condição de profissional. E ali sim, após entrar como profissional, exercendo as suas atividades, pode, ao longo do tempo, levar o evangelho. Porque
existem muitos países que estão bem fundamentados em suas religiões e que não querem que outras religiões sejam disseminadas ali. E o cristianismo, sabemos que a verdade é a verdadeira palavra de Deus. E nós precisamos, dessa forma, mudarmos a estratégia. Se não dá para entrar como líder religioso, né, líder eclesiástico, que os missionários entrem como profissionais, com a sua profissão, com a sua, né, capacidade de execução de alguma atividade, e ali eles possam levar a palavra de Deus, né? Então, irmãos, além do mais, existe a retirada do peso, porque se essas pessoas vão com uma atividade profissional, elas vão ser remuneradas por ela. E aí, irmãos, menos um encargo de sobrevivência, de manutenção. E existe a possibilidade, né, principal de levar a palavra de Deus, né? Então, irmãos, por um lado, existem alguns países com as portas fechadas para o evangelho, mas, por outro lado, esses mesmos países estão de portas abertas para o profissional. Então, por que não entrar como profissional nesses lugares e ali levar a palavra de Deus? É um risco, mas a obra de Deus é um risco desde sempre. Os discípulos, eles correram riscos e muitos morreram por esse risco corrido. Paulo foi preso. Paulo sofreu as maiores alguras, né? Teve seus sofrimentos, mas levou a palavra de Deus. Foi o maior revelador da pessoa de Jesus Cristo. E se nós destinarmos a Epístola aos Hebreus como de autoria de Paulo, foi o maior escritor do Novo Testamento. Paulo é o maior revelador da pessoa de Cristo, mas Paulo teve os seus riscos, sofreu naufrágios, sofreu prisões, morreu preso, né? Então, irmãos, nós vemos as dificuldades, mas a necessidade de levar o evangelho. Então, irmãos, se existe, Paulo conciliou. Paulo, durante a semana, ele fazia a tenda juntamente com seus companheiros, mas no sábado ele estava lá na sinagoga, pregando a palavra de Deus e convencendo as pessoas, né, a aceitarem e receberem a Cristo como Salvador. Tá? Então, irmãos, e ele tinha em si esse entendimento de que ele não queria se tornar um peso, né? Ele tinha esse entendimento, né? Eu não quero tornar um peso para a igreja. Eu não quero que alguém venha dizer que eu estou pregando o evangelho e me aproveitando disso. Não estamos aqui ignorando aqueles irmãos que são sustentados e levam a palavra exclusivamente para a igreja, pela igreja. Não, irmãos. Pelo contrário, é louvável a sua obra, né? Você que abandonou o seu sonho, você que abandonou a sua profissão, você que abandonou seus projetos para atender o projeto de Deus, fique certo, meu irmão, que você será recompensado pelo Senhor. Deus cuidará de você plenamente e tenho plena certeza que o seu galardão está muito bem reservado na eternidade. Mas precisamos alavancar a obra missionária. E como podemos fazer isso? Através, irmãos, dessa nova estratégia. Fazer a junção da vida profissional com a vida também espiritual, com a obra de Deus. Tá? E aí eu quero trazer uns dados, pequenos dados, apenas alguns, né? O tempo não nos permite nos aprofundarmos, tá? De que, irmãos, existem muitas vagas de emprego no exterior, né? E existem algumas profissões que são as mais buscadas e que você pode conciliar com a tua obra, se você tem um chamado, né? Hoje, vários países estão precisando de engenheiros, profissionais da área do direito, da contabilidade, psicólogos, da área da tecnologia, muito da medicina, né?
pedagogia, atletas, né? Atletas, pessoas que exercem a atividade, né? São profissionais na área de algum tipo de esporte, tá? Existe essa possibilidade de você buscar de repente, se você tem um chamado e para determinado lugar, você entrar como profissional, tendo, de repente, alguma dessas capacitações, dessas profissões, e ali você levar a palavra de Deus, né? Existe uma outra questão, as empresas multinacionais. Muitas pessoas, você talvez está me ouvindo, já deve ter feito uma atividade, ou como muitas empresas chamam, missões internacionais pela empresa. Mas, cada dia mais, as empresas elas estão se internacionalizando, tem sedes talvez em algum país, ou aqui no Brasil, e tem algumas filiais em outros países, e de repente você pode ser também chamado para ir para este lugar como profissional. E ali também levar a palavra de Deus. E ali você também fazer a obra do Senhor. Tem uma outra modalidade, os estudos, né? Existem vários países, né, em que recepcionam estudantes, né, de outras nacionalidades, né, para que possam ali fazer o seu curso, o curso profissional. E é uma grande oportunidade também para aqueles que têm a chamada. Vão ali para estudar, né, e terminam também levando a palavra de Deus àquelas pessoas, né? E aí, tem alguns países que fala que são os queridinhos para receberem os brasileiros. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos segundo o Itamaraty, nós temos mais de 4,5 milhões, tá, de brasileiros espalhados pelo mundo, em outros países. Tá? E existem alguns países que estão necessitando, né, de profissionais em diversas áreas e que eles têm um carinho todo especial pelos brasileiros, né? Vou falar apenas 4. A Alemanha, a Irlanda, o Chile e o Canadá, né? E aí, irmãos, imagine você exercer sua profissão, exercer seus estudos, né? Você talvez até como um atleta ir para algum lugar desse país, ali representar o seu esporte, a sua atividade em algum outro lugar, e você também levar a palavra de Deus para os seus colegas ali de trabalho, depois para, quem sabe, ali onde você mora, através do seu testemunho, né? Então, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Então, Paulo tinha essa questão, irmãos, tá? Essa grande preocupação de não ser pesado para os irmãos, para as igrejas, tá? Então, até tem aqui uma parte do comentário que eu quero ler, diz que o apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo, e os ministros receberam ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam como uma forma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras, desde os tempos do Antigo Testamento. Então, o obreiro, ele é digno do seu salário, aquele que faz a obra de Deus, mas também deve-se haver aquela preocupação da pessoa não se tornar um peso, um encargo, também para a igreja. Se você pode exercer as duas atividades, faça essa conciliação, não deixe de fazer a obra de Deus, mas também não abandone a sua vida profissional. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Na minha juventude, eu tive a oportunidade de trabalhar por volta de um ano e pouco, tá? Aqui, nosso ministério local, né? Com exclusividade para a obra de Deus, com uma ajuda de custo e trabalhando. E fazia a obra de Deus, tinha obviamente um outro rendimento, né, da realização, mas um dia o nosso pastor, muito sábio, pastor Manuel,
hoje aos seus 102 anos, né? Ele um dia conversou comigo, com o pastor Benner, né? Aqui, muito conhecido aqui no nosso campo, né? Filho do pastor Manuel, e ele falou para mim, falou: Wagner, a gente entende o seu empenho, o seu esforço, a dedicação na obra de Deus, mas a gente também pensa no seu futuro, de que você é um jovem e pode, né, e deve também buscar o seu lado, os seus projetos de vida, profissionais, familiares, e você conciliar isto. Eu confesso que eu, naquela época, muito jovem e muito afoito, eu não ouvi aquilo com muito bom gosto. Mas, ao passar do tempo, com o amadurecimento, eu entendi o que eles queriam para mim. Dali para frente, eu pude buscar uma profissão. Hoje eu sou um profissional de uma área específica, eu sou casado, tenho esposa e filhos, tenho bens, e continuo fazendo a obra de Deus. Talvez não naquela a exclusividade, mas eu consigo fazer a conciliação. Eu não deixei de trabalhar. Estou fazendo a obra de Deus. E com a minha profissão, eu consigo levar a palavra de Deus a várias outras pessoas. Então, esse testemunho pessoal meu, com certeza, é muito parecido com o seu, ou pode ser algo que vai lhe servir de ajuda, né? Então, aprendamos com Paulo, né? É uma lição de Paulo, não minha. Eu aprendi com Paulo e com os meus irmãos, meus líderes mais experientes, e nós possamos aprendermos da melhor forma possível. O segundo ponto, né? Fala missionário, fazedores de tenda, né? E aí tem toda uma conotação, né? Fazer tendas aqui, ele traz uma ideia nova, né? Mas não é uma ideia assim atual, é algo antigo. As pessoas entendem nesse texto, quando fala fazedor de tenda, quando estudamos o capítulo 18, né? Nós estamos dizendo que nós podemos fazer e devemos fazer a obra de Deus com a nossa conciliação da nossa vida profissional, com os nossos negócios, né? Com aquilo que nós temos em mão. Nós não podemos deixar a obra de Deus por conta de uma exclusividade na nossa vida profissional enquanto cristão. Nós precisamos entender que a obra de Deus é o principal. E a nossa vida profissional, ela deve se conciliar, deve se adaptar, né? Nós não podemos abandonar, meus irmãos, de forma alguma, a nossa vida, né? Somente nos dias atuais. Não. Existe, como falei, a forma tradicional de fazer missão, que é aquela exclusividade. Mas hoje, nós podemos fazer muito mais usando esta nova formatação de missão, conciliando a vida profissional e a vida, né, missão religiosa. Lembrando que não é algo atual, já vem lá um entendimento, tá, com a interpretação do conceito fazedor de tendas lá na igreja primitiva. A forma missionária no mundo, né? Então, Deus, irmãos, ele tem o interesse que as pessoas em todo lugar do mundo tenham conhecimento de Cristo, e hoje nós temos ferramentas potencializadas para fazermos isto. Hoje nós temos condições, como a lição propriamente diz, podemos fazer as nossas missões de trabalho e nós alinharmos ela com a nossa missão de evangelismo, mas também temos a internet, o pessoal que trabalha home office, o pessoal que está conectado com várias pessoas em vários locais do mundo, você pode também evangelizar. Então nós temos várias formas, tá, de continuarmos esta missão. O que não pode, ela é parar, tá? Então, você empreendedor, você trabalhador profissional, você
trabalhador corporativo, você pode fazer a obra missionária conciliando com a sua vida profissional, talvez trabalhando em outro lugar do mundo e ali também levando a palavra de Deus. O preparo dos fazedores de tendas, que é o ponto 2, né? É um ponto importante aqui, aí eu marquei algo interessante aqui. Nesse aspecto, há um crescimento significativo de profissionais missionários, o fazedor de tendas chamado para missões. Homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida para que use profissões do exterior a fim de testemunhar de Cristo. Então você pode ter tanto o seu preparo para a sua vida profissional, que nem muitos que vão trabalhar fora têm que dominar uma outra língua, né? Muitos que vão trabalhar fora têm que estudar os costumes daquele local para a sua realização da sua vida profissional. Alinhe isso também com o estudo de missiologia, né? Sobre as culturas, as formas de evangelização, aquele lugar que você está indo ou que você pretende ir para trabalhar, para que você possa conciliar o seu chamado missionário com a sua vida profissional, a sua vida secular. Tá bom? E por fim, irmãos, chegamos ao terceiro e último tópico, né? Estamos prestes a terminar nossa aula, dentro de alguns minutos, e fala da vocação e profissão e missões. Primeiro de tudo, irmãos, não sou eu que me chamo para a missão, é Deus que chama, né? Nós sabemos que nós temos muitas oportunidades para se envolvermos no trabalho, na igreja local. Podemos usar toda a nossa capacidade, o nosso conhecimento profissional para também aplicarmos, né? Nós estamos aqui hoje gravando essa lição e nós temos aqui os nossos irmãos profissionais, tá? Da área de mídia, de vídeo, que estão usando o seu conhecimento, a sua capacidade intelectual para fazer a obra de Deus, porque esse ensino só chega a você porque aqui nos bastidores tem pessoas que estão trabalhando, que estão dedicando o seu tempo, a sua vida profissional para a obra de Deus. E com certeza receberão o seu galardão. Então, na obra de Deus, nós podemos usar isto, na obra de evangelização. Isso vai gerar um grande impacto, né? Tanto na organização missionária nacional, como também no conceito internacional para outros países. Mas lembre, o chamado é de Deus, né? É Deus que coloca o chamado no coração, é Deus que comissiona, é Deus que chama, é Deus que prepara, é Deus que leva. Se você tem esse chamado, se capacite, estude, se aprimore, e no tempo certo, determinado, Deus ele vai cumprir o chamado na sua vida. Só não esqueça do que diz aqui no ponto 2, exerça a sua vocação. Quando nós respondemos ao chamado de Deus, né, nós encontramos o nosso propósito de vida, né? E se a nossa vocação, o nosso chamado é a obra missionária, se é isso como nós temos vocação de vida, missão é para todos, mas a missão específica, fui chamado, fui vocacionado, né? Nós devemos nos preparar espiritualmente, nos prepararmos intelectualmente, nos prepararmos também com a nossa vida física, mental, para podermos levar a palavra de Deus, né? Porque talvez para onde vamos é lugares difíceis, culturas difíceis, costumes diferentes, e nós podemos sofrer problemas de todas as ordens, mas se nós estamos apegados à vocação, com certeza nós atenderemos de forma obediente e com fé o chamado de Deus, né? Assim, Paulo, irmãos, ele exercia a sua vocação profissional, mas também a sua vocação espiritual. Exercendo, irmãos, o seu chamado de Cristo, levando a palavra, através do seu testemunho do Evangelho, através da pregação, irmãos. Então, a minha profissão, ela não é um empecilho.
A minha profissão, irmãos, ela é um adicional, é um adendo, ela é uma ferramenta, irmãos, para eu fazer a obra missionária, tá? Você não precisa abandonar a tua profissão. Deus, ele vai usar você na sua profissão, né? Então, minha profissão, meu campo missionário. Você que é chamado, mesmo aqui nacionalmente, na sua cidade, você que é um profissional liberal, você que exerce alguma atividade em alguma corporação, você que é um empreendedor, você pode ali, no seu empreendimento, ser um agente missionário, levar a palavra de Deus, oportunizar às pessoas um encontro com Cristo na realização da sua atividade. Não esqueça, além do profissional, você é, primeiro de tudo, um servo, um cristão, e você tem uma missão com Deus. Então, exerça a obra missionária também na sua área profissional. Não deixe de fazer isto, tá? Você não vai parar a sua atividade para pregar numa empresa, mas da oportunidade que você tem numa viagem, conversando com o superior, com o chefe, com o colega de trabalho, num hotel, trabalhando, indo para algum lugar, não deixe de falar a palavra de Deus, né? As missões tradicionais não deixarão de existir, entretanto, as implantações das igrejas, elas podem acontecer também com a junção da missão, né, e também com a nossa vida profissional, ambas atuando juntos em prol da obra de Deus. Amém? Irmãos, nós concluímos essa lição dizendo que Deus, irmãos, cada vez mais está chamando profissionais para a obra de Deus, né? E você não deve abandonar a sua atividade, a sua profissão, pelo contrário, você deve usá-lo para levar a palavra de Deus. Deus poderá levá-lo para outro país, para outro lugar com a tua profissão, e ali não deixe de falar a palavra de Deus, né? Faça tendas, assim como Paulo, e leve a palavra de Deus, né? Então, irmãos, com isto, nós terminamos, irmãos, a nossa lição de número 8, né, deste dia, com esse entendimento de que nós podemos fazer a obra de Deus juntamente com a nossa vida profissional. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, aqui está, Senhor, muitos irmãos profissionais, empreendedores, pessoas que têm uma capacidade, têm a sua profissão e que já usam ou se não usarão para a glorificação do Teu nome. Senhor, elevando a palavra de Deus ali nos seus consultórios, nos seus escritórios, levando ali a palavra de Deus ali em corporações, de forma local, de forma em outros países, onde muitos poderão exercer a sua profissão em outros países e ali também levar a palavra de Deus. Abençoe seus filhos, confirma o chamado na vida deles e leva o Senhor a faça deles fogo pela tua obra. Abençoe suas vidas com capacitação espiritual, intelectual e emocional. Nós pedimos a tua bênção especial pela vida de cada irmão e cada lar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glórias ao Senhor. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Como nós aprendemos muito nesta manhã. Antes de encerrarmos, eu quero fazer um convite especial para você, irmão e irmã que nos acompanha e que ainda não nos visitou pessoalmente. Nós temos cultos aqui na nossa sede toda terça-feira, toda quinta e também aos domingos à noite. E nas nossas congregações, em quase todos os bairros da nossa cidade, os irmãos encontram ali uma das nossas igrejas com cultos toda quarta-feira, à sexta-feira e também aos domingos. E além disso, em todo o nosso campo, em todas as nossas igrejas, nós temos no domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Com toda certeza, Deus tem nos abençoado, tem falado aos nossos corações. Caminhando para o final, eu só quero dizer que nós que somos alunos da Escola Dominical também podemos contribuir com a obra de Deus e com a obra missionária. Os irmãos estão vendo passando aqui um letreiro com os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta, abençoar a obra de Deus e, logicamente, também ser abençoado pelo Senhor. Ele há de recompensar
este ato, né, este pequeno ato de gratidão para com Ele. Caminhando para o final, eu peço aos irmãos que nesse momento fechem os seus olhos e façam uma oração de gratidão a Deus juntamente comigo por tudo que Ele nos falou e nos ensinou nesta manhã. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui, por tua presença, Senhor, nesta aula, pelo ensino da tua palavra direcionada aos nossos corações. Nós precisamos de ti, Senhor. Somos teus alunos, teus discípulos e carecemos do Senhor. Meu Deus, continua conosco, Senhor, abençoando este domingo, abençoando o nosso culto à noite. Nós convidamos ao Senhor para estar em nosso meio, para permanecer conosco, para ter liberdade entre nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo muito feliz, de alegria, de paz, e nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.